Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo show. Agora, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Bacana. Bom, então vamos começar. Boa noite para quem tá online, né? Bom, hoje aqui a intenção é a gente falar um pouquinho, né, sobre a questão mais estrutural, né, de ter uma loja virtual. A gente vê como que a gente consegue ajudar aí. Acho que prepararam 8, né, princípios. E eu queria que começasse você se apresentando, né? Acho que é mais fácil do que eu ficar falando. Explicar um pouquinho do que você faz, como que vocês ajudam as empresas nesse sentido. Claro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique, eu sou cofundador da agência 3 Nós. Eu sou desenvolvedor, especialista em desenvolvimento web. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre e-commerce, né? E-commerce basicamente é um site, né, que as pessoas vendem online, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje aí sobre e-commerce. Você quer falar mais alguma coisa, Diana? A gente Não, pode. acho que basicamente é isso. Trazer aqui de uma maneira prática. Eu vejo muito aqui, ou a pessoa já tem uma loja física, né, e tem interesse em criar uma loja virtual, ou quer já iniciar um negócio no virtual. E eu vejo que, por mais que hoje existam muita opção de marketplace, né? É muito interessante você ter sua própria loja, né? Você ter o seu domínio, sua loja, você conseguir trabalhar os usuários que acessam. Então, é bacana, mesmo vendendo por outros canais, por outras plataformas, você ter essa opção do seu terreno mesmo, né? Não ficar só dependendo dos outros. Então, acho que é um assunto muito importante. Sim, domínio é o seu endereço na internet, né? Então, google.com, instagram.com, qualquer endereço que você digita lá na barra do seu navegador é um domínio, né? Uhum. Então, é realmente muito importante você ter um domínio, você ter um site. Não que o marketplace não seja uma boa opção de venda também, né? Mas é importante que gera credibilidade para sua empresa, né? Então, eu acho que a primeira coisa a gente pensar antes de criar um e-commerce é entender o tamanho do seu negócio, quais são as suas regras de negócio, né? Entender o que você espera. Por quê? Existem diversas ferramentas aí no mercado com sites prontos, né? Para você fazer e faz seu cadastro lá, começa a cadastrar seus produtos, Uhum. né? E E também você tem a opção de fazer do zero, né? Contratar lá um desenvolvedor, contratar uma agência, alguma coisa, para fazer para fazer seu site do zero. Então, assim, a gente tem essas opções aí de mercado. Então, qual que é o melhor? Não sei. Vai depender da sua necessidade, né? Tem empresas que estão começando, estão precisando de uma coisa mais simples para vender. Então, vai depender muito, e tem um custo menor nessas ferramentas prontas. Ou Uhum. então, a sua necessidade vai de performance, de regra de negócio mesmo, que você vai precisar de uma coisa personalizada, que você mesmo vai dar manutenção. Então, isso vai depender muito, né, de qual que é melhor. Então, hoje a gente vai passar aí por 8 pontos, né? 8 pontos para ajudar seu e-commerce aí a ter sucesso, né? Certo. Então, o primeiro ponto é a gestão de produtos e conteúdos. É basicamente você entender o que você precisa de como regra de negócio. Se você, é aquilo que eu falei, né? Se você utiliza, por exemplo, uma ferramenta pronta, né? Você tem que ver ali quais campos você pode cadastrar na hora de cadastrar seus produtos, quais funcionalidades essa ferramenta vai te dar para você é, colocar seus produtos no mercado, né? Por exemplo, talvez você tenha uma necessidade de vender, eu não sei, por exemplo, um perfume, por exemplo, que você vai ter que colocar alguns campos lá especificando a qualidade do produto, algo assim. E dependendo da sua ferramenta, você não consegue. Você consegue colocar campos padrões, como cor, tamanho, Uhum. né? Descrição. Então você vai ter que observar muito sobre as funcionalidades disponíveis para você no seu e-commerce, né? Então, isso aí é um ponto bem importante.
Segundo ponto, talvez seja até o mais importante para você ter sucesso, é o SEO, né? O SEO são algumas técnicas utilizadas para melhorar sua performance na busca orgânica, né? Então, com isso, você pode até ter uma diminuição de investimento em ads, né? Em anúncios, né? Uhum. Então, a gente tem diversas técnicas para aplicar, como são várias, né? Mas como URL amigável, meta tags nas páginas, títulos, a gente tem a organização ali dos titles das páginas, que faz bastante diferença. É importante também para SEO, né? Como uma forma de SEO, vai ser outro ponto que eu vou falar, mas você tem um layout que não fica quebrado, né? Ele funciona bem em vários dispositivos, né? Então, assim, esse é um outro ponto, talvez um dos mais importantes, que é o SEO, né? O Bem terceiro ponto, interessante, né? sim, sim. A gente ouve falar muito em SEO para artigo, né? Para blog, para e-commerce, realmente é interessante. Porque ele gera tráfego, né? O SEO, Uhum. quando ele é bem feito, ele gera tráfego. Então, para o e-commerce também é importante você gerar o tráfego, né? E um tráfego qualificado também. Então, um outro ponto é o layout responsivo. E o layout responsivo não é aplicativo, né? É diferente. Então, o que é um layout responsivo? É um site que você vai entrar no navegador, no computador, e ele vai se adaptar bem. E se você entrar no mesmo site utilizando um celular ou um tablet, ele também vai se adaptar bem a diferentes tamanhos de telas, né? Uhum. Então, hoje, inclusive o Google, para as pesquisas dele, tem o conceito de mobile first, né? Então, um layout que não é responsivo, ele nem, a chance dele aparecer nas primeiras páginas do Google é muito pequena. Então, hoje, para qualquer site, né? Mas principalmente se você está vendendo na internet, você ter um layout responsivo nem é ideal, não É é obrigatório, né? essencial, é obrigatório, né? É. Um outro ponto também, passando para frente, é a integração com meios de pagamento, né? Uhum. Então, isso aí é talvez o core ali do seu e-commerce, né? Que é o pagamento, né? Então, hoje a gente tem diversas ferramentas aí, diversos gateways, né, no mercado. PagSeguro, Pagar.me, Mercado Pago, diversos, tem vários. E é importante isso, porque uma coisa que o seu site tem que ter é um carrinho bem feito, e o ideal é que o pagamento seja feito dentro do design ali, dentro do seu próprio site, para as pessoas não saberem, entre aspas, que ela está pagando em uma dessas ferramentas externas, né? Então, essa ferramenta ela tem que te oferecer uma coisa que a gente chama de checkout transparente, que ela vai pagar ali dentro do seu site, né? Ela nem vai perceber que tá. Ela nem vai perceber, senão ela perde credibilidade, né? Se ela clicar ali E e for ali, fechar. quando eu decido, sei lá, trabalhar com um gateway específico, aquela quantidade de, por exemplo, campos para preencher, eu quero fazer um pagamento, aí pede lá nome, endereço, não sei o quê. E às vezes tem compra que a gente vê que fica muito burocrático, né? Pede muita informação, ou repete muito. É tudo nessa ferramenta na hora de fazer a configuração lá. Então, aí vai depender muito do gateway, né? Tem gateway É? que pede Porque às um vezes campo rola umas desistências de carrinho nessa hora, né? por causa de quantidade de campos para você preencher, né? Vai depender muito do gateway que você está usando para pagamento, quais campos ele tem obrigatório, né? Uhum. Porque, por exemplo, alguns campos eles justificam ser obrigatórios por causa de análise de fraude, né? É, faz sentido até, né? E você também tem a opção de integrar direto, né? Por exemplo, com a Cielo, né? Recentemente a gente tem um projeto aqui que a gente integrou diretamente com a Cielo através da Braspag. Então, assim,
você tem essa opção, você pode achar taxas melhores com isso, mas você também vai ter um custo maior de desenvolvimento, né? Porque você vai ter que fazer todas as etapas ali que talvez o gateway de pagamento, o PagSeguro, o Pagame, te facilitam, né? Uhum. Mas você tem que fazer tudo do zero, né? E a gente também tem as questões contábeis, né? Por exemplo, a gente tem aí você pode até falar melhor que eu, né? A gente tem alguns gateways que tem a opção de split de pagamento. Então, por exemplo, se você comissiona alguém, dependendo do seu modelo de negócio, né? Do seu e-commerce, se você gera comissionamento, você pode fazer isso de forma manual, né? Gerando relatórios aqui das suas vendas, para ver quem você vai comissionar, quanto você vai comissionar todos, né? E tem vários gateways que você pode fazer o split ali na hora do pagamento do cliente, né? Você receber uma parte e a outra parte ele receber. A gente tem cliente, quando é marketplace, tem bastante isso, né? Então, eu não sou uma loja virtual propriamente dita, né? Dona dos produtos, mas eu sou um marketplace e eu vendo, anuncio produtos de vários outros lojistas. E aí o split é basicamente uma coisa obrigatória, né? Porque senão, imagina você fazer um fechamento no final do mês, cada vendinha que eu fiz, eu recebi, qual que é o líquido que cada lojista tem que receber. Então, realmente, dependendo da operação, não só e-commerce também, às vezes a gente tem aqui split de pagamento até com clínica médica, tem que fazer split com os médicos que atendem. Então, o split de pagamento ele tem sido uma maneira bem dinâmica e ela evita uma tributação, né? Porque às vezes é uma bitributação. Então, eu pago o imposto, aí depois eu te pago, você paga de novo. Quando a gente já faz essa divisão, né, no recebimento, cada um paga seu imposto, recebeu ali e segue o baile. Então, realmente, e a gente vem vendo, né, que vários meios de pagamento estão cada vez estimulando mais o split de pagamento. É bem legal isso. A Yugo é uma das que a gente mais vê aqui utilizada, é bem legal. Uhum. Há um tempo atrás, nem todos os gateways tinham essa opção, né? Mas agora, cada vez mais, eu acho que talvez todos tenham agora, né? Mas é uma coisa a observar no seu modelo de negócio, né? Muita gente utiliza, né, os afiliados como divulgação, né, dos seus produtos. Sim. Então, é um modelo de negócio aí, né, nesse ponto aí de integração com o meio de pagamento. O seu e-commerce também, passando para o próximo ponto, ele vai provavelmente, né, dependendo do seu modelo de negócio, ele vai entregar, né, os produtos. Então, o próximo ponto é a integração com os sistemas de entrega. Certo. Sejam correios, sejam transportadoras, né? Então, você tem que observar muito isso, né? Na hora de, por exemplo, cadastrar os seus produtos, você tem que colocar lá o tamanho, as dimensões dele, peso, para na hora do carrinho fechar, você saber exatamente o cálculo do frete, né? O cliente vai entrar lá e Ele simula, né? Às vezes a primeira coisa que a gente vai ver é o frete. Isso. Então, como que ele vai simular aquele frete ali? Dependente da ferramenta que você usa, né? Se você está integrando com Correios ou com alguma transportadora, ele vai simular aquilo ali através das dimensões e peso do produto. Então é um ponto bem importante essa integração com sistemas de entrega, né? Porque geralmente já vem o prazo, o valor, tudo certinho, né? Isso, prazo, valor, né, para entrega. Hoje, já temos também algumas empresas aí que elas agregam essas outras empresas de entrega, né? Por exemplo, você faz a integração só com uma empresa e essa empresa faz cotação no Correios. Tipo a Melhor Envios. Isso, aí você pode fazer a integração só com uma, né? Uma empresa, você vai ter um trabalho só de integração e ele vai te trazer nos resultados ali a cotação de entrega com vários serviços, correios ou então alguma transportadora, né? Que você pode oferecer isso para o seu cliente, né? Então, passando aqui para o próximo ponto, isso aqui é uma coisa bem legal até, que é a confirmação de oportunidades, né? O e-commerce, ele tem que tentar vender o máximo possível, tentar
converter a pessoa que está ali dentro, né? Então, por exemplo, se uma pessoa entra no seu e-commerce para buscando, por exemplo, uma mesa, você tem que mostrar ali a mesa bacaninha e tal, mas você tem que também colocar lá explícito no seu e-commerce que você vende as cadeiras também. Fazer essa relação de produtos para você tentar vender a mesa, tentar vender as cadeiras, né? Isso é uma técnica que chama cross-selling, né? Uhum. Então, é uma técnica que acho que todos os e-commerce aplicam hoje, né? Você pode olhar lá, né? Quem comprou, comprou também, essas coisas assim, que é bem importante para aumentar a sua conversão. E também tem uma outra técnica, que é upselling, que quando você entra em algum produto, talvez você ache aquilo ali caro ou não é aquilo que te atende, né? Não é exatamente aquilo que você está buscando. Mas aí o próprio site, o próprio e-commerce, ele te dá outras opções similares. Então, quem comprou isso, você também Geralmente tem quem visitou também visitou, aí também tem aquele visitou esse, né? produtinho, Isso, mas é igual ontem eu fui comprar a ração do meu gato, aí eu tava comprando a seca, aí na hora de fechar o carrinho apareceu assim, e compre mais 2 sachês da mesma marca, né, a mesma ração, e uma promoção lá com desconto, aí eu falei, tá um desconto e tal, e comprei, né, aí quer dizer, ali tem uma inteligência, né, que pensou, se ela tá comprando a seca, o sachê também faz sentido, oferece um desconto e... Isso. E na hora de cadastrar seus produtos, né, você tem que colocar ali os produtos relacionados, mas é basicamente a inteligência mesmo por trás ali do código, né? De Uhum. saber o que colocar ali para a pessoa, o que oferecer, né? Para você tentar converter, né? Converter mais. Uhum. Então, isso é uma técnica bem legal, assim, né? Para a gente implementar no nosso e-commerce, né? Também a gente tem integração, o próximo ponto, né? Que é a integração com ferramentas de automação, né? Isso aí que te deixa o seu negócio mais profissional, né? Se tiver tendo volume, né, de vendas e tal, você tem que integrar isso para conseguir tomar as decisões, né, com sistemas de ERP, né? ERP. Então, para você fazer automações, gerar nota fiscal, tudo de forma automática, né? Hoje a gente é tudo muito rápido, né? E a vantagem do comércio eletrônico é justamente trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não ficar dependendo de ninguém. Então não faz sentido você não ter, né, um e-commerce totalmente integrado, automatizado. Então hoje é tudo muito rápido, né? A pessoa comprou, pagou, pagamento aprovado, já dá baixa no estoque, a pessoa já recebe a nota no e-mail, seu pedido está a caminho. Então, realmente é muito. Isso aí, Nem faz sentido, né? você imagina alguém, o administrador lá do e-commerce tem que fazer isso tudo manual, né? Chega o Não. pedido, a pessoa tem que ir lá, olhar no estoque, depois gerar a nota, enviar o e-mail. Então, o seu Não. e-commerce ele tem que ter essa integração, né? Com o sistema de ERP. Uhum. É humanamente impossível. Exato. Se você tiver muita venda, não tem jeito de você fazer, né? É. E também tem a integração com o sistema de automação de marketing, né? Que é muito legal também, né? As pessoas entram no seu e-commerce, você tenta buscar o lead, né? Tenta fazer elas te dar alguma informação, mesmo que ela não compre na hora, né? Então, você automatiza o marketing ali depois, né? Fazendo envio de e-mails, entrando em contato, SMS, para tentar converter essa pessoa o máximo possível, né? Por exemplo, você consegue saber com a automação se a pessoa não compra 6 meses, a um ano, fazer uma campanha, gerar um desconto, tentar voltar, fazer essa pessoa voltar a ser seu cliente, né? Uhum. Então, Eu vejo que tem muita loja que você entra, a primeira coisa que ele já abre assim é uns continhos na sua primeira compra, você só precisa por um e-mail. Aí eu imagino ali exato, que e já tá guardando. sem comprar, o lojista ele vai trabalhar o quê? Uma newsletter, né? Vai trabalhar ali no e-mail para tentar alimentar o cara com algum conteúdo, alguma coisa específica. Agora, eu acho interessante que eu vejo muito quando são compras recorrentes. Então, por exemplo, eu sempre compro um creme específico. E aí dá o tempo que o creme tá acabando, assim, é um creme que eu tenho que usar uma vez todo dia, não sei o quê. O tempo que o creme tá acabando, eu começo a receber.
já tá na hora de renovar, e não sei o quê, toma aqui seu desconto. A mesma coisa a ração do gato. Toda vez eu compro, dura ali 1, 2 meses, aí eu recebo e-mail. Já não tá na hora, olha a promoção, não sei o quê. E tem muito É, e-commerce hoje que estimula a assinatura, né? Você já ter aquele compromisso mensal assinado, que é uma receita recorrente, que é muito mais interessante. Mas isso do e-mail realmente é um lembrete que o cara tá ali, né? E eu é, acho que tem muito lojista que não aproveita isso. isso é feito tudo de forma automática, ninguém está te mandando e-mail, né? Então, por Uhum. exemplo, você entra no site e consegue pegar seu e-mail, e pegar seus dados, ou seu telefone para te mandar SMS, enfim, ele sabe, já é automatizado, né? Esse marketing, né? Então, por exemplo, se você compra, igual você falou da ração, ele faz o administrador do e-commerce pode fazer uma programação ali que quem compra essa ração, daqui a 2 meses vai receber esse e-mail aqui com desconto de 10% para comprar outra ração. Ou só um lembrete. Então dá para fazer todas essas automações, não fazer de forma manual. Uhum. Então, e o que isso acontece? Você tem exatamente essa impressão. Que o e-commerce, aquele site ali, ele sabe quando você está precisando do produto. Essa é a intenção da automação de marketing, né? E é muito importante o e-commerce fazer isso, né? Isso é Para verdade. conseguir converter cada vez mais, né? É, Porque essas coisas, elas vão convertendo ali, um ou outro, e aumenta em 50% quando você vai ver as suas vendas por causa com disso. certeza. E a gente sabe que é muito mais caro você conseguir um cliente novo do que você fazer o cliente, quem já é cliente, gastar, né? Então faz Exato. muito sentido. Eu vejo que tem muito lojista mesmo que não tem essa inteligência de trabalhar com os dados, né? Com os dados que ele tem. Quem visitou o site, quem comprou, o que comprou, com que frequência. Então eu acho que tem muito lojista que não aproveita, né, as informações e acaba sempre buscando novos clientes, que acaba sendo mais caro. Exatamente. E o que é mais valioso hoje em dia, né? Nessa Sim. nossa era aí, são os dados, né? São as É. informações. Então, se você pode pegar esses dados, você pode conhecer seu cliente de forma automática. Não é conhecer seu cliente que entrando lá e olhando o que ele já comprou um por um. Não, é de forma automática. O seu sistema vai conhecer o seu cliente, né? Então, isso é muito legal, a automação de marketing, né? Uhum. Então, o próximo ponto aqui, ó, é flexibilidade para atualizações e integrações. O que é isso? Eu vou falar isso dando um exemplo de o que aconteceu com a gente um tempo atrás, há muito tempo atrás. Na época que o compra coletiva, né, estourou aqui no Brasil. Eu e meu sócio, Marcos, a gente trabalhou para um desses compras coletivas, foi até o primeiro aqui do Brasil, né? Então, o cara fez, o empreendedor, né? Ele comprou um site de compra coletiva não sei se da Índia ou da China, acho que da Índia. E funcionou bem no começo, né? Funcionou bem, estava vendendo e tal, ok. Só que é um código totalmente engessado, difícil de dar manutenção e tal. E quando a compra coletiva estourou, e estourou rápido, o site não estava aguentando mais. Ele toda hora caía, não conseguia atender o cliente, era uma frustração, né? Porque estava tendo muito acesso e o site não era feito para aquilo ali. Então, assim, antes de você fazer seu e-commerce, é aquilo que eu falei lá no começo. Você tem que entender sua regra de negócio e entender qual que é a sua expectativa. Né? Lógico que você vai trabalhar para crescer cada vez mais, né? Mas você tem que entender isso, sua expectativa, porque talvez você faz uma coisa que é para funcionar bem com um contexto pequeno ali, né? Mas quando você começa a crescer muito, ele já não funciona tão bem, né? Então, é importante, né? Se você, por exemplo, tiver uma ferramenta feita, né? Do zero, você compra uma ferramenta pronta, que ela seja fácil de dar atualização e também integrar novas funcionalidades. Assim, eu quero integrar ali. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, né? Se de repente eu comecei num gratuito, desse que tem já os modelinhos, se depois eu quiser migrar, eu já tenho que pensar nisso, escolher alguma coisa que tem uma linguagem fácil de mudar depois. E isso é uma coisa que acontece muito, né? Que geralmente as pessoas que estão começando, elas não vão ter ali a disponibilidade de fazer um grande investimento, né? Para fazer um e-commerce do zero ali, construir, né? Fazer do jeito personalizado ali para o negócio dela, né?
Então, geralmente, as pessoas não vão ter esse investimento. Então, geralmente, quem está começando vai para essas ferramentas prontas mesmo, né? Que ali tem um investimento menor e já começa a rodar, né? Só que dando certo, né? E começando a vender mais, todo mundo, né? É normal. Se você vê a necessidade de fazer deixar o seu negócio com a sua cara, né? Ah, eu quero fazer isso aqui no meu site. Eu acho que isso aqui, um pop-up, sei lá, qualquer coisa assim, né? Eu quero integrar com tal sistema, eu quero fazer tal funcionalidade para o meu cliente, né? E dependendo da ferramenta que você estiver utilizando, você vai ficar engessado, você não vai conseguir. Aí você vai ter que partir para uma ferramenta feita, né? Você fazer seu e-commerce do zero, né? Por isso até que é importante você entender no começo, porque dependendo por exemplo, se tiver uma pessoa que já tem uma loja, por exemplo, já tem um modelo de negócio bem definido, e ela já espera que vai vender muito, já quer uma coisa mais personalizada, não vale tanto a pena você começar numa ferramenta grátis. Vale mais a pena você fazer a sua, porque você já sabe que seu produto é bem aceito, né, no mercado. Você já sabe que se você vende muito fisicamente, que provavelmente você vai vender muito online também, né? Uhum. Não que não funcionaria numa ferramenta grátis, mas você ficaria engessado. Talvez você não quer isso, né? Então é importante lá no começo, como eu disse, você entender, né? Tentar entender o seu tamanho, né? Uhum. E a sua É. expectativa. Aqui a gente já viu de cliente que às vezes ele tem já uma audiência em outra rede, então assim, eu já tenho X mil seguidores no Insta, tenho 100 mil seguidores no Insta e vou começar minha loja virtual. Ou você pega um período igual o Black Friday, agora que esquenta muito o mercado, né? Geralmente o número de acessos acabam saindo. O que acontece? O que significa assim quando o site não aguenta e cai? Que aqui eu vejo aqui o que tem de inauguração de loja virtual, que no dia cai. E aí é o site, é o servidor, o que é isso? Então, vai depender muito, né? Depende da forma que o seu site está implementado, né? Se ele está otimizado, né? Se ele está, por exemplo, uma coisa mais técnica, né? Se ele está utilizando queries muito pesadas no banco. Então, dependendo se for poucos acessos, geralmente você não vai ter problema. Mas se você começa a ter muito acesso, muita venda, isso pode... o servidor é como se fosse uma máquina normal que a gente trabalha, né? É um computador. Então, quando você abre um computador normal nosso, né? Você abre 300 abas no Chrome, ele vai começar a travar, né? Então, o servidor é mais ou menos assim. Se você tem muito processo rodando ao mesmo tempo, muita gente entrando, pode ser que ele não aguente aquele acesso simultâneo ou até aquelas começar a fazer query no banco muito pesado. Talvez o seu servidor de banco de dados não aguente. Então, é por isso que acontece isso, do seu site cair. Existem formas, né, de tentar mitigar esse problema, né, de escalar esse servidor, né? Para quando você tem mais acesso, você utilizar mais recursos e o seu site não cair. E quando diminui o acesso, você diminui os recursos automaticamente para gerar menos custos também. Então, assim, Porque tem muito servidor que é em dólar, inclusive, né? Isso, é. Só que isso aí é uma coisa mais não tem como você fazer isso com uma ferramenta, né? Grátis, né? Por exemplo, você usar o e-commerce lá, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Mas se você tiver um e-commerce bem feito e conseguir otimizar ele, atualizar a manutenção facilmente, né? Você não vai ter, tende a não ter esses problemas, né? Então eu tenho um custo para registrar o meu domínio, aí eu vou ter um custo de um servidor que eu vou contratar, e aí eu tenho o custo da loja virtual em si. Isso. E você tem um custo também do SSL, né? Eu acho que eu não mencionei o SSL, né? É o quê? Certificado? Certificado, isso. Tô sabendo. Então, hoje em dia, também é uma coisa que é essencial, né? Não tem como não ter, que é o cadeado ali, né? Que gera confiança, né, do seu site. Então, e também é de segurança, né? Para segurança para os seus clientes, né? Então, você também tem um custo ali do SSL. Uhum.
aí se você pensa em todas as ferramentas, toda a integração, assim, é bastante coisa, mas eu acho que é importante não deixar de comparar como a gente gasta quando a gente começa um negócio físico, né? Eu acho assim, quando a gente começa um negócio físico, além do estoque, a gente tem que ver toda a parte elétrica, segurança, vitrine, acessibilidade. Então, eu acho que a gente antes, para montar uma loja, a gente pagava ali uma pequena fortuna e hoje a gente consegue fazer tudo isso no digital, só que eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado para não fechar muito a mão e querer economizar em tudo, né? Não querer gastar nada, porque a gente já teve aqui na Bracetê vários casos de clientes que na inauguração da loja, ou numa data especial, o site caiu, aí fica 1, 2 dias sem vender, aí perde aquele time, aí não tinha nem pixel instalado, aí perdeu tudo, o pouco que entrou, perdeu. Então, acho que as pessoas têm que ter consciência da importância que é esse tipo de investimento, né? Porque depois lá na frente o prejuízo pode ser bem maior. Exato. Porque já entra muito fácil na cabeça de todo mundo, né? Que tem um custo, né? Você abrir um negócio, né? Físico, né? Igual você disse. Mas não entra muito na cabeça das pessoas ainda o custo de você abrir seu negócio na internet. Que, na verdade, ele vai te dar depois, né? Talvez menos custo de manter, né? Porque algo físico, ele te dá... você tem um aluguel, você tem, né? Diversos custos aí, né? E na internet, você vai ter também, você vai ter o custo do servidor, você vai ter a manutenção do site, né? Então, mas talvez seja até menor do que do físico, né? Uhum. Mas você também vai ter esses custos. Você tem que estar ciente que você vai ter esses investimentos, né? Do mesmo jeito do físico. E na internet você vende para o Brasil inteiro, né? Você Com escala muito certeza. mais, né? Você escala muito mais do que você tem algo físico. Não que não seja importante também uma loja física, né? Isso é muito relativo, né? Mas vai de negócio Uhum. em negócio. Mas o e-commerce também é muito importante, né? Sim. Porque parece que às vezes nem é querendo economizar, mas é desconhecimento, né? Eu mesmo fico pensando, às vezes o cliente pede uma ajuda porque às vezes são profissionais diferentes, né? Então tem cliente que às vezes ele mesmo pegou uma plataforma para montar a loja dele, ficou cadastrando os produtos, só que aí ele precisa integrar com alguma coisa, não consegue, aí precisa integrar com o RP e não consegue. Aí não sabe se é um programador, um desenvolvedor, o que ele procura para ajudar nisso. Então, acho que tem também muito desconhecimento, né, da pessoa, porque é muita coisa, assim, tem gente que vai descobrindo enquanto vai fazendo, né? Começa ali pelo site, aí depois vê que tem que ter meio de pagamento, aí depois pensa no transporte, na questão da logística, e vai fazendo assim aos pouquinhos. Não, e isso é legal, né? A pessoa que pega e faz, né? Vai para cima mesmo, é legal. Mas chega uma hora que precisa de ajuda, né? De gente especializada para fazer. Sim. Então, é legal você ter essa atitude de fazer mesmo, tentar fazer, tentar colocar para frente, né? Mas vai chegar uma hora que você vai precisar de profissionalizar aquilo ali, né? Se você quiser que aquilo ali seja sua fonte de renda, né? Sim. E, por exemplo, se eu for abrir uma loja virtual, aí se eu quiser contratar o serviço da Três Nós, aí seria o quê? Faz toda a parte de... Eu sei que vocês fazem design, a parte de desenvolvimento do site, mas essas integrações, integração com o meio de pagamento, integração com a parte logística, tudo faz também? Como que é? Sim, aqui na 3 nós fazemos tudo, né? Nós fazemos desde o layout ali do site, do design, a gente chama de corte, né? Que seria transformar aquele layout ali em HTML, CSS, toda a parte de programação, relatórios, integrações com meios de pagamento, com correios, com qualquer ferramenta possível. Se tiver API, né? Todas as ferramentas É, que têm disponibilidade, todas né? que derem, é. Então, aqui na Três Nossas, a gente faz de ponta a ponta mesmo. Essa parte do mailing também, né? Seria uma outra ferramenta que aí tem que Isso, integrar também, fazer as inbound marketing, configurações. né? As, as, é, a gente trabalha com SEO também, né?
Então, todas essas otimizações, né? Uma coisa que eu acho que eu não falei, que é muito importante no site também, eu acho que eu falei, né? Eu falei sim, que é a otimização do site, né? Então, a gente tem algumas ferramentas aí, por exemplo, o Google Speed Test, né? Que para testar o quanto aquele site é otimizado, né? Então, por exemplo, quanto tempo que o site demora para abrir, quanto tempo que ele demora para ficar disponível ali no Eu consigo testar. Isso, você consegue testar seu site, né? E quanto maior a sua nota, né, nessas ferramentas de teste, maior a sua chance de aparecer acima na busca orgânica, né? Uhum. Então, isso também é uma coisa a ser observada, né? A gente não pode fazer o e-commerce só de estar funcionando ali e tá bom. Você tem que entender se ele realmente tá otimizado, né? E também faz parte disso o SEO, né? Que eu falei lá no Faz começo. sentido, agora uma pergunta, faz sentido criar conteúdo, tipo artigo, ter blog para loja virtual? Faz sentido, né? Pô, depende do seu negócio, né? Mas geralmente faz sentido sim, você gera tráfego, né? Se a pessoa busca lá no Google algum assunto qualquer, ela pode achar o seu conteúdo, entrar no seu site, né? Então te gera autoridade ali, né? E depois pode comprar seu produto. Pensando bem, como qualquer. Aqui, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um comércio e ele tem um canal de YouTube bem bacana, assim, bem movimentado, com bastante seguidores. Aí, por ele gerar conteúdo no YouTube e ter muitos seguidores, ele consegue trazer tráfego para a loja dele, né? Exatamente. Ele te gera, assim, né? O YouTube é a mesma ideia, né? Do que você gerar um blog, né? Só que o YouTube é um vídeo, né? Mas ele te gera autoridade do mesmo jeito, ele te gera tráfego, né? Então, se você está conseguindo fazer as pessoas entrarem no seu site, mesmo que seja para dar alguma informação, dar algum conteúdo para ela, é lógico que ela já vai conhecer. Ela fala assim, o site XPTO, ele tem autoridade em tal assunto e tal. E no final, no meio do artigo, você oferece alguma coisa. Depende muito do seu negócio, né? Você pode oferecer um produto e a pessoa pode se interessar a comprar. Então, faz sentido sim a geração de conteúdo. Eu acho que tem muita gente que trabalha com comércio que tem muita dificuldade em se visualizar criando conteúdo. Aí o cliente fala, mas eu vou falar o quê? Não sei o quê. E é bacana que eu vejo que tem outros clientes, né, que acabam se desenvolvendo muito melhor, que tem criatividade. Então, cria conteúdo sobre como utilizar aquela peça, mostrando peça de roupa, qualquer tipo de peça, né? Como utilizar aquele produto, dando dicas, criatividade, né? O que você poderia fazer, você poderia usar de tal maneira. Uma coisa importante que é ensinar a usar, né? Que sempre que a gente vende alguma coisa, a gente tem como obrigação ensinar como que a pessoa deve usar, né? Então, eu acho que as pessoas que vendem do comércio, elas têm que abrir um pouquinho a cabeça mais em relação a essa criação de conteúdo. Porque para o serviço acaba sendo mais fácil, a gente já imagina assim, o que criar, sobre o que falar. Mas o comércio, o cara fica, mas eu vou falar o quê no YouTube? Vou mostrar o quê? Eu vou criar um artigo falando o quê? Mas eu acho que é uma coisa que é super possível, super interessante e a gente sabe que dá resultado. Porque aqui eu vejo que as empresas que fazem, que são muito boas em gerar conteúdo em relação ao produto, né? Tem uns que tem uma audiência tão alta que eles acabam criando uma comunidade ali daquelas pessoas, né? Então, eu vejo que é muito interessante. Eu acho que se a gente pensar um pouquinho fora da caixa, dá para fazer sim. Sim. E tem muita gente especializada, né, em escrever esse conteúdo, né? Então você pode, por exemplo, contratar também, né? Se você não tiver tem a habilidade para escrever, né? Talvez você pode contratar alguém ali para você dar a pauta para a pessoa, fala mais ou menos o que você quer falar e a pessoa gera o texto, né? E isso é bem legal mesmo para você vender. Você pode ver quando você faz uma pesquisa de algum produto na internet, alguma coisa, você cai lá no site, lá, os 10 melhores produtos para fazer tal coisa. Eu mesmo já comprei diversas coisas, assim, caindo em páginas de conteúdo, lendo ali os 10 melhores de tal coisa, os 5 melhores. Eu sei lá se aquilo ali são os 5 melhores mesmo, mas eu li aquilo ali e acreditei e comprei. Mas eu vi na internet e acreditei. Eu li e acreditei. Então é verdade. E o conteúdo estava ali, então aquilo ali me fez comprar, né? Então isso aí converte sim, né? Uma das coisas que sempre aparece aqui de dúvida, principalmente quem está começando, é a questão do pixel. Porque assim, eu sempre tive, tem que ter pixel instalado porque você
informação, ali estão os dados. Então você tem que ter, independente se você vai usar ou não. E aí tem muito cliente que fala, ah, não, eu não vou fazer ads, não vou investir nisso, não tenho dinheiro, e acaba nem instalando. Mas assim, existe uma memória ali, né? Que o fato de você não estar usando, você está perdendo essa informação. É, é aquilo que a gente falou, né? O que é mais valioso hoje em dia é dado, né? Então, assim, você tem que ter o seu Pix instalado, não só para e-commerce, qualquer site, para você ter dados, né, de quem está entrando, quais são as páginas que estão sendo mais acessadas, qual que é o produto que está tendo mais procura. Isso aí te ajuda não só a fazer ads, mas te ajuda a tomar decisões para o seu negócio também, né? E tem o Analytics do Google também, né? Isso, o Analytics do Google, né? É. Então você tem que ter esses dados, né? Se você quiser fazer ads, ok, vai ser ótimo, né? Se você não for fazer ads, você conhece ali seu cliente, né? Conhece quem está acessando seu site, qual que está o número de acesso, né? Então, Eu lembro que aparece sexo, região, idade, né? uhum. Então, por Então, exemplo, talvez tanto você de ideia que você pode tirar. isso, talvez você vai tomar alguma né, decisão ali no seu negócio, né? Fazer alguma, sei lá, alguma promoção. Você vê que tem muita mulher de tal determinada idade acessando o seu site ou acessando determinado produto. Você pode tentar conversar especificamente com aquele seu público, né? Aí entra também o desenvolvimento de personas, né? Para fazer o marketing, né? Então é tudo meio integrado ali, né? Para você fazer seu e-commerce funcionar, né? Mas, de qualquer forma, o Pix, você saber essas informações é essencial, né? Você precisa disso, né? É bacana. Então estava certo no que eu estava pensando. Ai, muito bom. Eu acho que é muito bacana. Eu acho que hoje a internet abre muitas portas. A gente sabe que dá para começar com bem menos recurso, né, do que antes. Você ter que abrir uma loja, a manutenção. Mas eu acho que também, por outro lado, acaba exigindo um estudo, uma pesquisa diferente, né? Porque é um mundo muito diferente daquele que a gente vem acostumado. Então, acho que daqui dá para ter um norte assim de como a pessoa começa, quais são as ferramentas que ela tem que pesquisar, quais são os primeiros passos que ela tem que dar. Então, para pelo menos dar um norte assim para quem não sabe nem por onde começar, porque é melhor você já se preparar e ir fazendo tudo de maneira planejada do que começar e aí depois de um tempo ter que mudar, refazer, pagar mais caro, personalizar. Então, acho que a intenção aqui é mesmo ajudar quem precisa mesmo dessas informações e daqui se anotou ali os 8 princípios, já tem um caminho ali para seguir, o que pesquisar, tudo certinho, acho que dá para ter muito mais sucesso. É como você disse, né? Hoje em dia a internet democratizou muita coisa, né? Então, hoje em dia, uma pessoa que, não sei, algum artesão, alguma coisa, né? Que faz algum produto legal, quer vender, né? Ele não precisa mais de abrir um comércio, né, para vender aquele produto dele, ou sair batendo em porta para tentar revender o produto, né? Ele pode vender isso pela internet, né? Então, isso que é muito legal da internet, né? A gente está falando aqui né, coisas para ajudar, né? Vários pontos ali para ajudar ali, principalmente quem está começando, né? A não bater a cabeça, né? Mas o importante é você fazer, você não desistir, né? Que talvez as pessoas desanimam de fazer, acham que é difícil e tal. Você tem que estudar bastante, né? Tentar entender o seu negócio, tentar entender as ferramentas que você vai utilizar, mas fazer, ir para cima mesmo, empreender, né? Porque é assim que você não vai ter sucesso não fazendo nada. Exatamente. Geralmente, nada que dá resultado é fácil, não tem jeito. É trabalhoso, tem que estudar, mas eu acho que vale muito a pena. E é uma tendência muito grande, né? A gente vê que o e-commerce, o comércio eletrônico é uma coisa que todo ano está aumentando. Desde a pandemia, né? Houve um processo de digitalização muito rápido. Quem já estava na frente só ficou mais distante ainda. Então, acho que esses 2 anos de pandemia, de Covid aqui no Brasil, deu para perceber bem a importância de... Assim, eu acho que não anulou o físico, mas pelo menos você ter a opção ali de um... É um novo canal, né? Você ter uma opção, se você tem uma loja física, você ter uma opção da pessoa ver o produto, escolher,
não ir até a loja sem saber, né, que ela quer aquilo mesmo, porque hoje o consumidor gosta disso. E a mesma coisa se você vende, né, por marketplace, se você vende, eu vendo no Mercado Livre, na Amazon, não sei o quê, você ter sua própria loja virtual também te dá uma independência muito grande, te dá uma autonomia muito grande. É como ter um restaurante que só vende pelo iFood. Eu já tive de datas super importantes, se não me engano, acho que foi o Dia dos Namorados, que você foi fazer um pedido, o iFood não abria de jeito nenhum. Então, o restaurante ali que só dependia do iFood, simplesmente não vendeu. Então, o e-commerce é a mesma coisa. Ele te traz uma autonomia, um domínio maior sobre os dados e é uma opção, né? Um canal de venda que eu acho que tem que estar aberto. Vale a pena ali o empresário pensar nisso. Exato. Você tem que conhecer o tamanho do seu negócio, né? Vai chegar num momento que talvez só o marketplace não vai fazer você crescer mais do que aquilo ali, né? E no marketplace rola muito uma briga por preço, né? Então, ali, se você é relevante ou não ali na plataforma, se você cria uma vertente, assim, de criar uma autoridade na internet com conteúdo e aí encaminha direto para sua loja virtual, você vai vender pela sua autoridade, você não vai vender pelo desconto, você vai vender pela sua marca. Exato. Então, é um caminho importante, né? Um caminho a longo prazo, mas que vale muito a pena de seguir. Exato, exatamente, é isso aí. É isso aí? Então tá bom. Tô aprendendo bem, então. Não, mas é isso mesmo, assim, você... Não, assim, não que o marketplace, ele não vai te dar resultado, né? Ele vai te dar resultado, né? Mas vai chegar num momento que talvez você precisa de mais daquilo ali. Você precisa do seu site mesmo, né? Você precisa do seu domínio para gerar autoridade, né? E fazer você vender mais, fazer você dar um próximo passo ali de crescimento, né? Então é isso que você falou mesmo, é exatamente isso. Exatamente. Show, então. Henrique, eu agradeço muito a sua participação. Acho que ficou um conteúdo bem bacana. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar aqui embaixo, a gente vai respondendo. Se tiver alguma coisa por Henrique, eu mando para ele, não tem problema. Pra gente ajudar aí, quem ficou com alguma dúvida, tá bom? Fechado. Henrique, obrigada, viu? Uma boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho.